Murmuração, ela é criticar algo insistentemente, demonstrando descontentamento com situações, com pessoas ou decisões. Então, eu posso murmurar numa situação que eu esteja vivendo, eu posso murmurar contra uma pessoa e posso murmurar com uma decisão. Às vezes uma pessoa toma uma decisão, a gente não concorda e a gente fala, isso é uma murmuração. E reclamar pelas costas, isso é uma murmuração. Eu não sabia disso. Quando eu reclamo de alguma coisa pelas costas da Jaqueline, eu estou murmurando. Difamar ou manifestar insatisfação constante, dizer mal de alguém, isso é uma murmuração. E quantas vezes nós não fazemos isso? Ou é só eu que faço? É só eu que faço isso? Todos nós fazemos. É uma insatisfação, às vezes, que a gente tem com a decisão de alguém. Às vezes a pessoa faz uma coisa que a gente não gosta, a gente critica aquela pessoa. E uma das coisas que aborrece ao Senhor é a murmuração. Por isso que Jesus disse, olha, não faleis mal uns dos outros. E quando eu falo mal de alguém, eu estou enviando demônios para a casa daquela pessoa a quem eu estou falando. Sabe por quê? O mundo espiritual é movido por palavras. E nós vemos que essa insatisfação que o povo teve gerou sérias consequências. Às vezes nós falamos mal do nosso patrão, ele toma uma atitude que a gente não gosta, a gente fala. Da esposa, do marido. E a gente leva tempo, muitas vezes, muitos anos, praticando isso. Mas hoje nós vamos aprender com o Senhor a não ter mais a prática da murmuração. Pedir ao Senhor para colocar uma fechadura na nossa boca, né? Para que nós não venhamos murmurar. Quando nós pensarmos em falar, pedir ao Senhor misericórdia, Senhor, para que nós não venhamos interromper o seu chamado, o propósito que Deus tem para a sua vida. Essa foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração. Muito antes da Jaqueline dar a palavra domingo, Deus já havia me dado essa palavra. E nós precisamos entender que o Senhor, Ele vem buscar uma igreja sem mácula. A gente, às vezes, o Senhor está voltando. Mas eu desde criança eu ouço isso. Eu muitas vezes falei isso. Eu nasci num lar cristão, estou com 68 anos. E eu sempre falava, o Senhor está voltando desde que eu era criança. Mas às vezes Ele não voltou ainda, porque a igreja do Senhor não está preparada. E nós precisamos corrigir algumas coisas na nossa vida, a começar por mim, para que o Senhor venha e eu possa cumprir o propósito dele, a qual eu fui chamada. E pensando nisso, você olha para a insatisfação em Êxodo 16, a continuação disso, né? Que eles estavam ali insatisfeitos. No versículo 1 ao 8, no 16, eles estavam ali, e partindo de Elim, toda a congregação dos filhos de Israel veio ao deserto de Sim, que está entre Elim e Sinai, aos 15 dias do mês segundo, depois da sua saída da terra do Egito. E toda a congregação dos filhos de Israel murmurou contra Moisés e contra Arão no deserto. E os filhos de Israel disseram-lhes, quem dera tivéssemos morrido por mão do Senhor na terra do Egito, quando estávamos sentados junto às panelas de carne, quando comíamos pão até fartar, porque não tendes trazido a este deserto para matar de fome a
toda esta multidão. Então disse o Senhor a Moisés: eis que farei chover pão dos céus, e o povo sairá e colherá diariamente a porção cada dia, para que eu prove se ainda a minha lei ou não. E acontecerá no sexto dia que prepararão o que colheram, e será o dobro do que colhem cada dia. Então disseram a Moisés e Arão, a todos os filhos de Israel: à tarde sabereis que o Senhor vos tirou da terra do Egito, e amanhã vereis a glória do Senhor, porquanto ouviu as vossas murmurações contra o Senhor. A quem somos nós, para que murmureis contra vós? Disse mais Moisés: isto será quando o Senhor à tarde vos der carne para comer, e pela manhã pão a fartar, porquanto o Senhor ouviu as vossas murmurações, com que murmurais contra ele. E quem somos nós? As vossas murmurações não são contra nós, mas sim contra o Senhor. Quando eu e você murmuramos, nós murmuramos contra o Senhor. Sabe por quê? Eu e você somos imagem e semelhança de Deus. Então, quando eu murmuro, eu estou murmurando contra o Senhor, que fez você imagem e semelhança dele. Quando eu murmuro de alguém, o Senhor, ele fez eu e você como irmãos em Cristo. E essa murmuração fere o coração do Senhor, e ele, com certeza, não se apraz com isso. E em 1 Coríntios 10 diz: e não murmureis, como também alguns deles murmuraram, e pereceram pelo anjo destruidor. Mas o texto mais que me chama, além de tudo isso, é Números 12, quando nós vemos aquela situação, que também é bem conhecida, né? Quem frequenta a escola bíblica aí sabe, de cor, mas eu vou dar uma colinha. Vamos ler aqui Números 12. Números 12, versículo. Vamos começar aqui. O texto, ele fala a respeito de Miriam. Miriam, irmã de Moisés, né? No versículo 1, e falaram Miriam e Arão contra Moisés por causa da mulher cussita, com quem casara, porquanto tinha casado com uma mulher cussita. E disseram: porventura falou o Senhor somente para Moisés? Não falou também por nós? E o Senhor o ouviu. Então ali eles estavam criticando Moisés por ter casado com a sua esposa. E ali, o que acontece? Né? O texto, você chegar em casa, você vai ler, acontece que Miriam ela fica leprosa por ela ter feito aquele comentário. E por ela ter ficado leprosa, o que acontece? Paralisou todo o povo, porque ali ela foi colocada para fora do arraial, enquanto os dias que ela esteve leprosa, 7 dias, e ali foi paralisada a trajetória deles, enquanto ela estava leprosa. Então, a murmuração paralisa. A murmuração não paralisou só Miriam, que ficou leprosa, paralisou também o povo. Por quê? Porque também ninguém continuou a caminhada. Então, quando eu e você murmuramos, nós não só paralisamos a nossa vida, mas também paralisa a obra. E isso é muito sério. E nós precisamos fazer uma reflexão nessa noite. O que tem saído dos nossos lábios? Nós fomos chamados para adorar o Senhor. Nós fomos chamados para levantar um altar de adoração, não só na igreja, mas na nossa casa, com a nossa família, com os nossos filhos. Nós fomos convocados, temos um propósito de levar à frente o chamado que Deus te chamou para ganhar almas, ide por todo mundo, pregai o evangelho. Foi esse o chamado que Ele tem para mim e para você. Mas quando nós
fazemos esse tipo de comentário, a sua vida é paralisada. Talvez você não saiba por que você ainda não rompeu na sua vida ministerial, na sua vida profissional, na sua vida conjugal, porque isso é muito comum entre os casais. De nós fazermos certos comentários, essa insatisfação. Então, ao invés de você murmurar, começa a orar. Ah, pelo amor de Deus, pastor, eu estou orando, jejuando, não sei quanto tempo. A sua oração, às vezes, está sendo pouca e a sua murmuração maior. Se você murmurar menos e orar mais, Deus não é surdo para que não ouça. Os ouvidos dele não estão agravados para que não possa ouvir o seu clamor. Então, nós precisamos ver aonde está a falha, onde está a brecha que está entrando, está te paralisando, está te estagnando e você não consegue romper. Vai. Quando você pensa que vai romper, você retrocede, porque os seus lábios não estão falando as palavras corretas. Então a murmuração paralisa. Segundo ponto que eu quero falar a respeito do medo. Quantas pessoas às vezes têm medo? Uma vez eu perguntei ao meu marido, bem, você tem medo? Ele, medo de quê? Eu falei, não sei, eu tenho medo, eu tenho tantos medos. Não é possível encontrar uma pessoa que não tenha medo. Né? E esses medos, nós entendemos que na psicologia o medo é paralisante. E ele paralisa, ele ocorre quando uma emoção de proteção, ela se torna patológica, impedindo a pessoa de agir. Eu não tenho condições de fazer isso. Isso é muito para mim. Eu não sou essa pessoa que você pensa. Eu não sou esse profissional. Quantos já não ouviram isso? E o medo paralisa. Porque você tem um potencial. Nós precisamos arriscar. Quem não arrisca, não petisca. Nós precisamos colocar em ação, meu irmão. Colocar em prática aquilo que o Senhor tem nos falado dia após dia. Olha, e isso, o medo, ele ativa o mecanismo de congelamento no cérebro, diante das situações de risco emocional, gerando evitação, incapacidade e ansiedade. Quantas pessoas ansiosas? Tem alguém aqui ansioso? É medo. Medo de você... uma coisa que o novo sempre traz. Medo. Quando as pessoas, a gente está aprendendo a dirigir, né? Aí a gente vai fazer o teste de rua. Né? Vai para lá, pega lá, uns vão com a autoescola, outros vai. O medo, aquela insegurança, traz as limitações. Aí a pessoa fica, a primeira coisa, eu tenho que arrumar o retrovisor, outra eu tenho que olhar eu tenho que botar a mão para fora, eu tenho que fazer não sei o quê, botar o cinto de segurança, e é tanta informação que gera o medo. Quantos aqui têm medo? Nós temos medo. O medo do novo. Mas eu e você precisamos nessa noite entender que o amor lança fora todo medo. Aleluia! Nós louvamos nessa noite. Ele nos ama tanto, tanto. Ele já te capacitou, ele já te fortaleceu, ele já te deu dons, ele já conquistou a sua vida na cruz do Calvário. Quantas coisas o Senhor fez por você e saiba que Ele está conosco. Ele não nos abandona em momento algum. Pode vir a adversidade que for, Ele vai passar conosco. Ele não nos desampara. Mas nós temos medo. Ficamos preocupados, ansiosos, perdemos o sono, ficamos inquietos.
Mas o Senhor, Ele diz para você, operando Deus, quem impedirá? Aleluia. Você vê que Adão e Eva, eles estavam no Éden. Hoje a pastora estava comentando a respeito do Éden. Quando eles pecaram, eles tiveram medo. E eles se esconderam. Quantas vezes o medo que você tem de assumir aquilo que o Senhor te chamou tem colocado você escondido? Às vezes você se acha incapaz de assumir um GH na sua casa. Você às vezes tem medo de assumir alguma coisa que vai te expor. Situações, às vezes, que você precisa, vai se destacar, e você, não, eu sou tímida. Pastor Júlio sempre fala aqui que ele era tímido. Hoje ele é um pastor, um homem que tem uma facilidade muito grande, uma oratória maravilhosa, mas ele precisou romper o medo. Ele precisou romper a insegurança. Quantas vidas ele irá alcançar, porque ele rompeu com o medo. Quantas vezes saímos daqui alimentada, nossa alma alimentada, porque ele rompeu o medo. Eu precisei romper o medo. Se falar para você que é fácil subir aqui e pregar, eu digo é mentira. Porque a gente também tem medo. Mas o Senhor, Ele precisa de mim e de você. E quando Adão e Eva sentem medo, foi a primeira vez que o medo foi instalado. Mas aquilo foi consequência do pecado. Mas nós estamos em Cristo Jesus, hoje é dia de ceia, e nós precisamos entender que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Nós falávamos há poucos dias a palavra de Elias, que após ter vencido os profetas de Baal no Monte Carmelo, e ter ali derrotado os 450 profetas de Baal que ele matou, ele teve medo de Jezabel. Quantas vezes entramos na caverna por medo? Segundo exemplo de medo. E o Senhor, no versículo 11 de 1 Reis, capítulo 19, versículo 11, ele disse: vem para fora. O Senhor chamou ele para fora. E o Senhor nessa noite está dizendo para mim e para você: vem para fora. Vem para fora, lança fora todo medo, amém? Você e eu precisamos. Em 2 Timóteo capítulo 1, versículo 7, diz que porque Deus não nos deu espírito de timidez, mas de poder, de amor e de moderação, aleluia. Ele te deu, Ele deu a mim. Então eu e você precisamos nessa noite lançar fora todo medo. E 1 João 4,18 diz: no amor não há medo. Antes o perfeito amor lança fora todo medo, porque o medo produz tormento. Aquele que teme não é aperfeiçoado em amor. Eu e você queremos ser aperfeiçoados, amém? Queremos ter a ousadia do Espírito Santo. Para isso nós precisamos lançar fora todo o medo. E a terceira e última coisa que eu quero falar é a respeito da distração. Nós vemos em Lucas capítulo 10, versículo 38. Havia duas mulheres, Marta e Maria. E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia. E certa mulher, por nome Marta, a recebeu em sua casa. E ali ela, começou a questionar. Maria estava ali aos pés do Senhor Jesus, só se alimentando. E o texto vai falar... deixa eu abrir aqui, ainda estou no velho, gente. Deixa eu ir para o novo, né? É o novo de Deus, amém? Você está vivendo o novo? Eu ouvi aquela palavra e a partir de agora eu quero viver tudo novo. Visual novo, tudo novo.
Chega de coisa velha, meu irmão. Vamos passar para o novo. Amém? Eu louvo a Deus, estou gostando dessa fase na minha vida. E no texto diz, né, que Jesus estava ali, e ela estava só, Marta se deliciando, né? Maria se deliciando, e aí Marta vai e começa a reclamar, né? E ficar ali comendo, bebendo, eles estiveram dignos, não é aqui não. Me perdi aqui? É isso mesmo. Ali comeu, a hora de digitar, comeu um número. Marta, porém, andava distraída e em muitos serviços, e aproximando-se disse, Senhor, não se te dá que minha irmã me deixe servir só? Diz-lhe que me ajude. E respondendo Jesus disse, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. A Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Amém? Ela escolheu a melhor parte, está ali, só se deliciando da presença do Senhor. E a distração nos rouba isso. A gente às vezes está tão atarefada, com tantas coisas. Há momentos na vida da gente que a gente está assoberbado. Já levanta de manhã correndo, senta um pouquinho, daqui a pouco você já está correndo, aí vira para mim e fala, nossa pastora, a senhora não para. Mas vai parar como? Se o dever nos chama. E a gente começa, corre dali, corre de lá, corre daqui. Se você não parar um pouquinho, você não tem nenhum momento para falar com Deus. Não tem tempo para ler a Bíblia. Não tem tempo para ligar para alguém. Eu falava essa semana com uma pessoa, que eu sou péssima pessoa, gente. Quer falar comigo? Liga para mim, não manda o WhatsApp não. Porque às vezes é de noite que eu vou ver a mensagem da pessoa. Eu sou péssima. Mas eu não fico próxima ao telefone. Se a pessoa ligar, eu vou atender. Mas se mandar mensagem, às vezes eu não vejo, porque vai entrando outra mensagem. Quando você pensa que não, tem trocentas mensagens. Mas eu preciso ter esse cuidado. Meu marido senta, liga para um, liga para outro. Amanhã quem faltou já vai receber uma ligação, porque ele fala, ele manda mensagem, às vezes manda mensagem errada até em grupo, né? Errado, porque manda, acha bonito, manda para o outro. Gente, eu gostaria de ser assim, mas não sou assim. Eu uso telefone porque eu sou obrigado. Se eu pudesse, eu não usaria telefone. É muita distração. Ir embora, falar com os irmãos, mandar mensagem, tudo mais, isso não é distração, isso é dever. Amém? Eu não tenho o dom que a dona Jaqueline tem. Acho lindo tudo isso que ela faz. E põe lá a mensagem, põe não sei o quê. Gente, maravilha. Ainda bem que existe uma Jaqueline, né? Amém? Ainda bem que existe uma Jaqueline. Mas nós vemos também uma outra pessoa que estava muito distraído, que esse rapazinho se chama Eutico. Lá em Atos, capítulo 20. Atos, capítulo 20. Esse rapazinho estava lá. Quantos conhecem essa passagem? Amém? Atos capítulo 20, do versículo 9 ao versículo 12. E estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar abaixo, tomando de um sono profundo, que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto.
Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Mas por que ele caiu? Porque ele estava sentindo calor, o lugar era muito quente, muitas luzes, o discurso de Paulo já era longo, e ele vai e senta-se aonde? Na janela. Janela é lugar de sentar, gente? Não. Mas ele estava ali sentado na janela, tomando a fresca, distraidamente, que também não é lugar de dormir, e ali veio o sono. E ali, ó, o que acontece? Eutico cai da janela lá embaixo. A distração gera morte. Sabe por quê? Às vezes tem alguém do seu lado, precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Mas às vezes a distração nos rouba. A gente precisa ter o hábito de falar olhando nos olhos. É triste quando você está conversando com uma pessoa que a pessoa está de cabisbaixo. Está olhando para outro lugar, mas a pessoa precisa olhar nos olhos. Olha nos olhos, olha para mim. E aí não vai ser distraído. E você vai poder entender o que aquela pessoa está passando. Qual é o problema que você está passando. E a gente, às vezes, no olhar, a gente vê que a pessoa está entristecido, que a pessoa está vazio, que a pessoa está com um olhar distante, está distraído. E você precisa dar um cutucão aí do lado da pessoa, acorda, desperta, tu que dormes. E a distração tem acabado com muitos casamentos. Quantas pessoas distraídas na internet, na Netflix, não tem tempo mais de falar de amor, de sair com o marido. Não precisa de muito dinheiro não, gente. Vai lá no McDonald's, senta lá, toma um sorvete. Não precisa de muita coisa. É baratinho. Senta lá, vai tomar um sorvete com o marido. Ah, não tem dinheiro para sair com a minha esposa. Não precisa de muito. Mas você precisa desse tete-a-tete com os filhos. Eu até hoje ouço, né? Minhas filhas já estão com 40 e poucos anos, falam, minha mãe trabalhou muito, não tinha tempo. Realmente, não tinha tempo. Ou você fazia uma coisa ou fazia outra. Porque a gente era tudo. A gente era dona de casa, criava filho, trabalhava, tinha loja, fecha loja, faz não sei o quê, faz comida, vai para a escola, estuda de noite. E é uma correria. E os filhos crescem e vai cobrar. E a cobrança chega, porque a fatura chega. Dinheiro não compra filho. Dinheiro não compra filho. Você pode dar roupa, você pode dar uma melhor escola, você pode dar tudo para ele. Mas se você não der atenção, dar amor, sentar, brincar, não vai adiantar. Estudaram nas melhores escolas, vestia roupa de marca, tinha de tudo. Mas a insatisfação chegou. E nós precisamos entender que nós somos filhos. E o Senhor Jesus quer a minha e a tua atenção. Ele nos atraiu por amor. E o que eu e você estamos fazendo desse amor que Ele demonstrou na cruz do Calvário. Você tem retribuído, parado, para ouvir a voz dEle. Para Ele segredar no seu coração qual é o propósito, qual é o seu chamado. Você saiu daqui pensando no domingo isso? Porque me corroeu. O que eu tenho feito do meu chamado? Eu não preciso de púlpito para pregar. Eu posso pregar para o meu vizinho. Eu posso pregar na fila do mercado. Eu posso pregar no consultório sentada. No trabalho, na escola, por onde quer que você vá. Você pode pregar, você não precisa de púlpito.
Você não precisa de um título para ser feliz. Porque você não sabe o peso que é quando você alcança uma estola sacerdotal. Como dizem aí, né? Porque essa estola eu estou procurando até hoje. Mas nós precisamos entender. Você louva o Senhor todos os dias. Nós precisamos acordar pela manhã já louvando o Senhor. Louve ao Senhor, comece a cantar. Dali você vai começar a orar, daqui a pouco você está falando em línguas. É isso, é corresponder com o amor que o Senhor nos deu. A distração tem nos roubado o melhor que o Senhor quer derramar para a sua igreja. Você não precisa de ir na igreja do reteté, você pode ter um reteté na tua casa. Amém? Você pode viver um reteté. Nós às vezes queremos ver o fogo descer do céu. Meu irmão, começa a acender a brasinha na tua casa. Começa. E você vai ver coisas maiores. Deus falando com você, te segredando, ardendo o seu coração. Pega a caneta, começa a escrever e começa a meditar. Chegar lá no seu GH, você está cheio. Pastor, eu quero falar. Pastor, eu quero falar. Irmão Jonas, eu quero falar. Jaqueline, eu quero falar. Porque você vai estar cheio, transbordando. E nós precisamos entender isso, meu irmão. Que a distração, Netflix é bom, futebol é bom, tudo isso é bom. Mas não perca o fio da meada. Não perca o fio. Depois que a gente esvazia para encher é muito difícil. Mas nós temos que começar a arder essa chama no nosso coração. Deixa Jesus visitar você, o seu coração começar a pulsar. Você fala, Senhor, fala, Senhor, eu estou aqui. E nessa noite, Ele está dizendo para você, diga ao meu povo que marcha. Diga ao meu povo que marcha. Diga ao meu povo para ir à frente. Que todas essas coisas, tanto o medo, quanto a murmuração e a distração, que tem te paralisado, mas hoje, em nome de Jesus, está caindo por terra e você vai assumir que a sua caminhada no Senhor está sendo preparada. O seu chamado, o seu ministério, os propósitos que Deus tem para você. Você precisa viver